Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E nós estamos meditando no versículo 11. Nós já falamos sobre o verso 10, que é: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E na semana passada nós falamos sobre a primeira parte do verso 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, na semana passada nós falamos sobre revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes. E hoje nós vamos falar sobre as ciladas do diabo. Muito bem. Relembrando aos irmãos que na semana passada nós falamos sobre revestir da armadura de Deus para podermos ficar firmes. Esse revestir é o mesmo verbo que Paulo tinha utilizado no capítulo 4, verso 24, quando ele diz: revesti-vos do novo homem, da nova criatura. Mas agora Paulo não está falando da vestimenta do ser. No capítulo 4, 24, revestir do novo homem, ele estava falando do ser, o que um crente é. Irmãos, vocês são uma nova criatura, então vista-se como tal. Qual é a vestimenta da nova criatura? O apóstolo Paulo diz que é toda a bondade, toda a justiça e toda a verdade. Vamos estabelecer uma coisa aqui. A vestimenta do que você é, trata-se do fruto do Espírito de Deus em sua vida. O que você é aquilo que revela o caráter de Jesus em você. Mas jamais você pode refletir o caráter de Jesus se você não nasceu de novo, se você não é uma nova criatura. Veja bem, meus irmãos, entendam de uma vez por todas que não é a imitação de Jesus que vai fazer você agradar a Deus. Espero ter sido claro nesses dias sobre isso. Não é fazer o que Jesus fazia, falar o que Jesus falava, agir como Jesus agia, que vai fazer de você uma nova criatura, que vai fazer de você uma pessoa que agrada a Deus. Não, negativo. Esqueça isto. Deus não tem filhos por imitação. Deus tem filhos por transformação. De nada adianta você fazer o que Jesus fazia, falar o que Jesus falava, agir como Jesus agia, se você não tiver o coração de Jesus dentro de você. Entenda isso, irmãos. Em nome de Jesus, eu quero que vocês sejam pelo menos uma das únicas igrejas deste país que entenda isso. São poucos que entendem isso. As pessoas estão achando que podem ser filhos de Deus porque elas fazem o que Jesus fazia. Elas falam como Jesus falava, elas agem como Jesus agia. Nem todo mundo que faz o que Jesus fazia, que fala o que ele falava e que age como ele agia, nem todo mundo tem um novo coração. Mas todos os que receberam um novo coração fazem o que Jesus fazia, falam o que Jesus falava e agem como Jesus agia. Então eu quero que você nunca se deixe enganar por isso aí. Vamos aprender primeiro que vestir é vestir do que você é. Eu sou uma nova criatura, portanto vou me portar como tal. Agora o que Paulo está falando em 11 aqui, Efésios 6:11, não é sobre o que você é. Agora ele está falando sobre o que você faz. Ele está falando aqui sobre você se vestir daquilo que você vai ter que agir, que praticar nessa guerra espiritual que nós estamos. Você já sabe quem você é. Você é filho de Deus. Agora se vista como um guerreiro do Senhor. Se vista como um combatente do Senhor. Essas armaduras, elas são de Deus, não são suas. Isto que nós vimos semana passada. Mas hoje nós vamos ver as astutas ciladas do diabo.
Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer que palavra grega o apóstolo Paulo usa para falar sobre as astutas ciladas. A palavra grega que ele usa é a palavra metodeias, de onde vem a palavra métodos. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, fiquem firmes contra os métodos de Satanás. Como nós sabemos, o inimigo de Deus, ele é articulista, ele é estrategista, ele é especialista em articular métodos, em estabelecer estratégias de combate e de guerra. Agora preste atenção em mim. Nós não estamos falando aqui de espadas brandindo no mundo espiritual, onde anjos ficam se degladiando, como naqueles livros que Frank Peretti escreveu, ou Este Mundo Tenebroso. Nós não estamos falando de cenas hollywoodianas, de filmes de ficção científica, onde anjos saem com a asa cortada, quebrada, e não conseguem voar direito. Fica igual a pomba gira, uma pomba girando, porque só tem uma asa. Nós não estamos falando aqui de guerras travadas neste mundo invisível, onde nós não podemos ver demônios e anjos lutando. Pelo contrário, nós estamos falando aqui de uma peleja que é a igreja que participa. É a igreja que está envolvida nela. Afinal de contas, não são os anjos de Deus que têm que tomar as armaduras, somos nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que esta é uma guerra travada entre a igreja e as potestades do maligno. Não é anjo não, meu irmão. Obviamente que existe também entre eles, mas nós não sabemos como se dá essa batalha entre eles. Há apenas um texto bíblico que fala dessa batalha, no máximo 2. Um em Daniel, quando se fala de uma referência a Miguel contra o príncipe da Pérsia, e um outro em Apocalipse 12, quando se fala de uma referência entre Miguel e o próprio Satanás, que fala sobre aquela grande peleja quando foi para o diabo ser expulso do céu, e ele carregou a terça parte dos anjos de Deus com ele. Quase a metade dos anjos de Deus foram com ele, expulsos de lá. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando aqui de uma batalha que eu e você, querendo ou não, nós estamos dentro dela. E ele diz, para nós nos revestirmos daquilo que nós temos agora que fazer, que lutar, que são as armaduras de Deus. Ele não está mais falando de revestir do novo homem. Isso você já é. Você já é uma nova criatura. Ele está falando agora de você se vestir para um combate. Mas para que vestir, Paulo? E Paulo responde, para ficar firmes contra os métodos do diabo. Então vamos lá para os métodos do diabo. O primeiro método do diabo que eu quero falar é o método do engano. Meus irmãos, eu digo para os irmãos que o engano é a maior arma de Satanás. Para de pensar que a maior arma de Satanás é ficar tomando posse do corpo das pessoas, e as pessoas ficam violentas e se jogam no chão, e acontece todo aquele ambiente de possessão, de terror, de medo, de pavor, e nós temos que chegar ali naquele lugar e expulsar aquele demônio, fazer uma limpa espiritual naquela casa, seja naquele ambiente, orarmos, pregarmos o evangelho para que aquela pessoa se converta e, enfim, o Espírito de Deus possa habitar ali. Isso é terrível, isso também é uma batalha espiritual. Mas a maior arma do diabo chama-se engano. A maior arma de Satanás, ela não é uma arma barulhenta, é uma arma silenciosa. O engano é sorrateiro, o engano é sutil, ele penetra pelos nossos ouvidos, meus irmãos, e eles acham assento em nosso coração muitas vezes. O diabo é conhecido como enganador. A palavra grega para engano é planos, de onde vem a nossa palavra planeta. Ou seja, aquele corpo que fica vagueando. Uma pessoa enganada por Satanás, ela agora se torna
um objeto de manipulação nas mãos de Satanás, e ela vai para onde o diabo quer que ela vá. E eu não estou falando do mundo, porque o mundo jaz no maligno mesmo. Estamos falando de pessoas que se dizem crentes, que estão sendo manipuladas pelo diabo, e o diabo as carrega para onde ele queira. Um dos ardis, eu afirmo categoricamente, que é o principal ardil de Satanás, que é mais eficaz, é o engano. O nosso Senhor afirmou que o diabo é o pai da mentira. Na língua hebraica, chamar o sujeito de pai de um determinado adjetivo quer dizer que ele é o autor daquilo ali, que ele é o expert naquilo ali, é que não há ninguém melhor do que ele para trabalhar com aquilo ali. Quando se diz que o diabo é o pai da mentira, quer dizer que a mentira se originou dentro dele como a sua maior especialidade. Ludibriar é a arte de Satanás. A título de exemplo, é só você observar o que ele fez com os nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Eu não quero me deter naquela história, naquele episódio, porque os irmãos já conhecem. Só quero salientar uma coisa sobre aquilo lá. Deus havia dito para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Isto aqui nós temos uma liberação. Deus liberou toda a árvore do jardim, toda, irmãos, toda a árvore do jardim estava liberada para o homem. E Deus coloca uma proibição: a árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dela somente não comerás. E temos agora uma ameaça: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está liberando tudo para o homem desfrutar, proibindo uma coisa para o homem lhe obedecer, e ameaçando para que o homem saiba que Deus é fiel. Fiel significa reto. Não há tropeço, não há tortura em Deus. Não no aspecto de torturar, não há tortuosidade em Deus. Deus é reto, Ele é fiel. Agora, o que o diabo faz quando ele chega diante dos nossos pais ali? Ele primeiro subverte a ordem da criação, porque ele deveria chegar no cabeça da família, que é o homem. Ei, vamos conversar aqui de homem para diabo. Entendeu? Você é homem ou um tanga frouxo? E aí chamar Adão para um bate-papo, para uma conversa. Mas não. O enganador, o ludibriador, ele quer fazer as pessoas se convencerem do contrário daquilo que Deus estabeleceu. Por que você acha que o mundo anda da forma que anda? Porque eles se convenceram, o diabo os convenceu, de que tudo que Deus diz na Bíblia é errado. Sabe qual é o ditado que existe no mundo? Como que você pode acreditar num livro que foi escrito há mais de 2000 anos, que a cultura era outra, que os costumes eram outros, que havia machismo, que havia sangue, derramamento de sangue, estas coisas? As pessoas já foram ludibriadas por Satanás para poderem rejeitar as palavras de Deus, assim como ele fez com Eva. Primeira coisa, ele estava dizendo para Eva: não acredite que Deus colocou Adão como seu cabeça, não acredite nisso. Você pode tomar suas decisões sozinha, sem consultar o seu marido, sim. Esse negócio de submissão, isso é bestagem. Baiano fala bestagem. Não acredite nisso. Você pode tomar suas decisões sozinha. Agora, meus irmãos, espera lá. Conversa comigo aqui. Esse negócio de feminismo não começou nos anos 60 nos Estados Unidos, não. O feminismo começou no Éden, quando o diabo convenceu a mulher de que ela podia sim tomar sua decisão independente de seu marido. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11 que a mulher não é independente do homem. Ficar com a Bíblia ou com o diabo? Fico sem quiser, eu vou ficar com a Bíblia. Este mundo já está com o diabo.
1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Eu estou nem aí para a opinião do mundo não, meu amigo. Não me importo com a opinião do mundo. Eu me importo com... Não é opinião bíblica, que a Bíblia não tem opinião. A Bíblia tem verdade absoluta. É diferente. Você anda na Bíblia, é sua opinião, eu ando na minha opinião. Negativo. Você pode andar em sua opinião, mas eu ando na verdade absoluta da Bíblia. Ela é incontestável. Porque se eu for andar na verdade que o mundo diz, cada dia eu tenho que trocar. Mas se eu ando pela Bíblia, eu ando todo dia igual. Segunda coisa que o diabo faz com a nossa mãe, ali no jardim, é inverter os valores, as prioridades e as bênçãos de Deus. O diabo desvia dos olhos de Eva a bênção de poder comer toda a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim. Ele desvia o olhar disso aí para uma apenas proibição. Ou seja, o diabo minimiza a liberação e maximiza a proibição. Em outras palavras, Deus não é tão bom, porque se ele fosse bom não te proibiria desta árvore. Mas mulher, toda a árvore do jardim delas você pode comer. Uma apenas que Deus proibiu, você diz que ele não é bom? Esta foi a sugestão maligna. E as pessoas são assim. As pessoas são desesperadoramente atribuem a Deus, no seu desespero, elas atribuem a Deus maldade. É porque aconteceu um tsunami, aconteceu um terremoto, aconteceu um furacão e 500 pessoas morreram, 2.000 pessoas morreram, 200.000 pessoas morreram. E onde é que estava Deus? Queridos, olhe para estas pessoas que estão vivas na face da terra e diga: Deus, o Senhor é bom demais, porque devido à maldade desse ser humano que é, todos deviam estar mortos. Não só 5.000, 10.000, 200.000, mas todos os 7 bilhões de habitantes deste planeta deveriam estar mortos, porque são maus diante de um Deus que é unicamente bom, e mesmo assim estão vivos. Então Deus é bom, porque deveria na verdade ter matado era todos, porque todos são pecadores e o salário do pecado é a morte. No entanto, ele não fez isso com todos. Então ele é bom. A surpresa não é porque tenha morrido 200.000, mas por que não morreu todo mundo? Essa é a surpresa. Já que todos são maus. Eis aí a bondade de Deus. Terceira coisa, ele sugere para a mulher que a própria mulher declare sua intenção com aquela árvore. Ele diz: é verdade que Deus disse que você não poderia comer de nenhuma? Olha só. Ele sabia o que Deus disse. E ela diz: não, de toda nós podemos comer, mas esta aqui nós não podemos nem tocar, disse Eva. Mentira. Não foi o que Deus disse? Eles podiam sim. Podiam chegar perto, podiam olhar, podiam tocar, podiam arrancar, cheirar a fruta. Podiam cortá-la em pedaços. Mas não podiam comer. Podiam até jogar para os outros animais. Mas não podiam comer. E Eva demonstrou com esta resposta, que nós não podemos nem tocar, que ela concordava com o diabo que Deus era mau. Quando o diabo percebeu isto, então ele declarou o seu engano abertamente. Ele disse: certamente não morrereis. Deus havia dito: certamente morrerás. O diabo então, depois de toda a conversa, quando ele percebe que Eva deseja, ele diz: certamente não morrereis. Aí ele nega abertamente a palavra de Deus. Porque quando o homem começa a crer na mentira, quando o homem começa a crer no engano, então pode falar com ele a mentira abertamente que ele vai acreditar. Quando o homem começa a rejeitar a verdade, quando o homem começa a questionar a verdade, ele já é um prato cheio para os falsos profetas.
Você sabe quais são os crentes que mais caem nas conversas furadas dos falsos pastores? São os crentes que odeiam a verdade. Então o diabo disse: não, não, não. Finalmente o diabo conclui dizendo que Deus é egoísta. Deus sabe, disse o diabo, que no dia em que vocês comerem desta árvore que ele proibiu, os vossos olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, Deus é egoísta, somente Ele quer ser o conhecedor do bem e do mal. E Ele proibiu vocês para vocês não conhecerem o bem e o mal, porque Ele não quer ninguém como Ele. Em outras palavras, o diabo estava dizendo para Eva: eu também fui assim. Aconteceu isso comigo, eu morava lá no céu. E um dia eu quis ser que nem ele me expulsou de lá. Então é isto que acontece. Todo mundo que quer descobrir os mistérios, segredos de Deus, ele então expulsa, porque ele sozinho quer ter as coisas somente com ele. Ele é egoísta. Ele fez isso comigo. Eu queria o trono dele, eu queria estar sentado no lugar dele, eu queria estar sobre as maiores estrelas, eu queria sobrepujar o poder de Deus, e ele me expulsou de lá. Então é por isso que ele está te proibindo, porque ele sabe que você também vai ser que nem ele. A Bíblia diz então que encerra-se o assunto. Os olhos de Eva mudaram. Diz a Bíblia: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Olha só, meus irmãos, onde é que estava Adão nesta hora? Estava com ela, porque foi imediato. Ela acaba de comer o fruto e entrega ao marido, ele está ao lado. Deixou de assumir o seu posto, o qual foi dado por Deus, sua autoridade. E a Bíblia diz: ele comeu com ela. Eis a queda dos nossos pais. Eis aí a queda dos nossos representantes. A partir de então, todo ser humano que nasce inclinado para pecar, para ouvir a voz de Satanás. No papel de enganador do diabo está a capacidade que ele tem de seduzir. Veja bem o que é que Satanás usa para seduzir o ser humano. A Bíblia nos informa, Paulo escrevendo a Timóteo. Olha bem, Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, não consagre pastores, pessoas novas na fé. Parece que as igrejas de hoje não leram esse texto, né? 1 Timóteo 3, verso 6. O cara chega na igreja, aceita Jesus ontem, é batizado hoje, amanhã ele é pastor. O cara vem do Olodum. Vocês sabem o que é Olodum? É uma banda musical completamente dedicada a Satanás, nos terreiros de Candomblé da Bahia. Vocês sabem disso, e eu sei também, porque eu morei lá. Eu sou daquela terra. O cara vem de Olodum para dentro da igreja, grava seus CDs, porque agora é um convertido, faz seus DVDs, e aí todo mundo, vamos lá cantar, comprar, idolatrar, e junto com ele, lotar os seus shows, e assim por diante. Qual foi o processo? Não me refiro à questão da libertação, porque obviamente se ele entregou-se para Jesus, não só ele ou qualquer pessoa, se entregou de fato a Jesus, já é liberto. Mas há casos em que a pessoa precisa de fazer realmente um trabalho de libertação gradual. E onde está o discipulado deste indivíduo, destas pessoas que vêm desses grupos para dentro da igreja? Não, já são idolatrados pela massa evangélica e então já se tornam pastores. Pastor fulano. Ué, mas esse cara ontem mesmo não estava cantando lá não sei aonde? No mundo? Agora se tornam pastores. Paulo diz: Timóteo, não consagre pastores, pessoas novas na fé.
Para quê? Está escrito na Bíblia. Para que não caiam no orgulho e na condenação do diabo. Oh, meus irmãos, o orgulho é a única, ou talvez a principal arma de Satanás, que ele utiliza para seduzir o indivíduo. Porque através do orgulho, o homem se torna o quê? Arrogante, cego. Ele é guiado pela mão do diabo em direção ao erro sem saber. E quando você vai falar com ele, ele não aceita. Meus irmãos, se um cristão não aceita correção, este é um arrogante, orgulhoso, cegado pelo diabo, conduzido ao erro, à destruição. Tome cuidado. Ele foi seduzido pelo diabo. E a arrogância, o orgulho foi posto no coração dele para que ele rejeite qualquer tipo de correção. Cuidado, meus irmãos. Paulo diz para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. O orgulho procede de Satanás. E ele dá o orgulho para o indivíduo para ficar mais fácil de enganá-lo. Porque o sujeito orgulhoso não é corrigível. O sujeito orgulhoso, ele não é tratável. O sujeito orgulhoso não dá para você conversar e mostrar para ele que ele está errado, que ele precisa voltar para o caminho. Ele está planetando por aí. Ele está vagueando, ele não está no caminho. Queridos, deixe-me dar um exemplo de um herói da fé que foi iludido por Satanás no seu orgulho e se deu mal. Herói da fé, que todo mundo bate palma para ele. Davi. Davi sentiu na pele quando ele deu ouvido à voz de Satanás para fazer o censo do seu exército. O texto está em 1 Crônicas 21, de 1 a 8. A Bíblia diz que Satanás sugeriu para Davi contar o número dos seus soldados. E ele chamou o seu capitão Joabe e disse assim: conta meu exército. E Joabe disse: meu rei, meu senhor, por que vamos fazer isto? O Senhor nosso Deus já nos tem dado muitas vitórias. E ele diz: conta meu exército, rapaz, eu quero saber quantos nós somos. O rei orgulhoso não deu ouvido à voz do seu capitão. Então a sua voz prevaleceu sobre a do capitão, e Joabe então levou alguns dias para contar o exército do rei. Tinha mais de 1.500.000 homens. Vou falar para a gente ficar orgulhoso também. Já vi, irmãos, pastores que colocam os diáconos na porta e dizem no culto de domingo para eles: olha, no final você me traga quantas pessoas vieram na igreja. Só vê diaconia assim, ó. Para dizer: ó, meus irmãos, nossa igreja está com tantas pessoas. Orgulho do diabo. Orgulho de Satanás. O que acontece então? Depois que o censo chega para o rei, obviamente ele inchado de seu orgulho, porque o exército vencia todas as guerras. Talvez com sua boca ele dissesse: é Deus que nos dá a vitória. Mas no seu coração ele dizia que nada, este exército meu é muito poderoso. O orgulho, meus irmãos, nem sempre ele transparece por fora. As pessoas mostram uma certa humildade quando seu coração está inflado, está assoberbado. E então, o que aconteceu? A praga de Deus começou a matar pessoas em Israel. E só ia chegando notícia: Davi, o povo está morrendo. O que aconteceu? Uma praga aí. A gente não sabe o que é. E morre 70 num dia, 100 no outro. E vai morrendo o povo. E Davi fica desesperado. E ele diz: meu Deus, o que eu fiz? Eu pequei contra o Senhor. E então, o anjo do Senhor está ali, destruindo aquelas pessoas, para que Davi não mais confiasse em seu braço. O profeta Gade, ele chega diante de Davi e diz assim: olha, você pecou mesmo. O Senhor tem 3 escolhas para você. 3 dias que essa peste mate esse povo aqui. 3 meses
de fome nesta região. 3 meses sendo perseguidos. Ou 3 anos de fome nesta região. E Davi diz, eu prefiro cair na mão do Senhor. Que Deus faça o que Ele quiser, mas que não caia eu na mão dos meus inimigos. Então orou e a praga cessou. Davi comprou uma área, um campo, e ofereceu nele um sacrifício pedindo perdão ao Senhor. Custou a vida de muitas pessoas. Depois, irmãos, leia 1 Crônicas 21. Vocês vão ver quantas pessoas morreram por causa do orgulho de Davi. E foi Satanás que colocou aquilo dentro do coração. Poderíamos multiplicar os exemplos de heróis da Bíblia que sucumbiram à artimanha do engano de Satanás. Pedro, o apóstolo, foi manipulado pelas cogitações malignas quando sugeriu a Cristo que não fosse para a cruz. Em Mateus 16, 21 a 23, Pedro tinha acabado de confessar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E Jesus diz que agora ele tem que morrer e depois ressuscitar. Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, de modo algum. A Bíblia diz que Pedro chama a parte. Pedro chama um local separado e começa a reprovar Jesus. Olha onde chega a arrogância do homem, quando é enganado pelo diabo, e o diabo insufla nele o seu orgulho. Ele começa a reprovar Jesus. Tem um certo bispo aí, num certo templo de Salomão aí em São Paulo, que começa com a letra Edir Macedo, que ele disse que não sabe por que Jesus foi fazer o sinal de transformar água em vinho. Ele falou, pensa num sinal besta, pensa num milagre idiota. Para que Jesus foi fazer aquilo? Eu faria outra coisa que trouxesse algo melhor para aquelas pessoas do que transformar água em vinho. O orgulho de Satanás leva o indivíduo a reprovar o próprio Cristo. Irmãos, isto é o cúmulo de ser guiado planetariamente por Satanás. E vocês ficam pensando que a pior arma de Satanás é quando o homem matou o outro lá. Fulano estava, o carro capotou. O outro devia droga, não sei quem, o outro lá foi lá e eliminou ele. Fulano de noite tem pesadelo. Vocês ficam achando que essa é a pior arma de Satanás. São armas dele, mas a pior é o engano. Pedro reprovando Jesus. Jesus disse para ele assim, para trás de mim, Satanás. Jesus não diz, Pedro, o diabo está te usando. Jesus já fala direto com quem veio conversar com ele. Para trás de mim, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, somente as dos homens. Satanás, você tem a arte de iludir, mas esta arte de iludir sua, ela fica aqui, debaixo do céu. Lá de cima você não tem informação. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do homem que está no céu. Somente eu, Satanás, conheço a mente do meu Pai, e eu sei para que eu vim. Você não, você conhece só as ideias humanas. A ideia humana é o seguinte, vamos coroar Jesus, vamos torná-lo rei, vamos levá-lo para Roma, vamos fazer ele assumir o trono de César, vamos fazer ele depor o imperador, e ele toma aquele trono e reina sobre nós, e o reino de Israel se torna grande quanto na época de Davi. Isso é a cogitação de Satanás. A de Deus não. A de Deus é homens pecadores, merecem morte, mas eu amo as minhas ovelhas que estão perdidas entre eles, e eu envio meu filho, semelhante à carne humana, para que ele possa marchar até a cruz e dar a sua vida para resgatar o meu povo dos seus pecados. Este é o plano de Deus. Esta é a voz de Deus. E esta voz só o Filho de Deus conhece. Só Ele conhece. O diabo cogita as coisas dos homens. Então não cai na conversa de Satanás, meu irmão.
quando algo vem te assoberbar, quando algo vem te inflar, quando algo vem te inchar pelo orgulho, pula fora. Isso já é um preparo de Satanás para que você seja seduzido pela sua maior arma, pela letal arma do engano que está nas mãos dele. Em outra ocasião, o próprio Pedro se gabava de que jamais abandonaria Jesus, quando foi advertido pelo mestre de que o negaria. Mateus 26, 33 e 34. Quando a soberba toma conta do coração do homem, ele caminha pelas sugestões satânicas sem perceber, ainda tendo isso por enorme vantagem, mal sabendo que já está no cabresto de Satanás. Jesus falou: Pedro, você vai me negar? Senhor, eu não vou. E os outros diziam: nós também não. Os outros iam atrás de Pedro, né? Só não foram na hora de andar sobre a água, que aí todo mundo sabia que ia afundar. Pedro foi ainda sobre as águas e caminhou. E o povo: eu não vou atrás desse doido. Mas na hora de falar: Jesus, eu não te nego, todos falaram: não, nós não te negamos. E Jesus fala: todos vocês me negarão. Por que vocês querem negar? Não, eu sei que vocês não querem. Eu sei que vocês não querem. Mas é para que se cumpra a Escritura. Vocês vão me negar porque Deus determinou que vocês vão me negar. Está escrito em Zacarias: todas as ovelhas abandonarão o pastor ferido. Não tem como, vocês têm que me negar, está escrito, a palavra de Deus tem que se cumprir. Eu sei que vocês não querem, mas vocês vão. E Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Bonito, né? Guerreiro Pedro. Aí a criada chega perto dele: você conhece aquele preso lá? E o bravo Pedro, cocó, não sei quem é. Virou uma galinhazinha. Por 3 vezes negou a Jesus diante daquela mulher. E depois chorou amargamente, porque foi manipulado pelo orgulho e se tornou presa fácil de Satanás. Deixe-me dizer uma frase para você. Abre seus ouvidos. Se você guardar essa frase do que eu preguei hoje aqui, eu já me dou por satisfeito, embora eu gostaria que você guardasse tudo. Mas guarde a seguinte frase: o pior de um crente enganado não é que ele está enganado, embora isso já seja um mal enorme. O pior é sua soberba, seu orgulho, que jamais admite que Satanás o tem dominado e não aceita que um santo de Deus venha alertá-lo de sua condição humilhante. O pior do crente enganado não é seu engano, é seu orgulho. Ainda tenho muito para falar sobre o engano de Satanás. Semana que vem eu vou falar sobre as heresias, que é um outro aspecto desta arma do engano. Primeiro estamos falando aqui pela sedução do orgulho. Semana que vem vamos falar pela pregação de falsas doutrinas, que são as heresias, que o diabo agora... Veja bem, quando ele ataca pelo orgulho, é um combate corporal. Ele ganha 1 a 1, de 1 em 1. Quando ele prega heresias, ele ganha coletivamente. E depois das heresias eu irei falar sobre o aspecto do engano do secularismo. E depois do aspecto do secularismo, eu vou falar do aspecto do comodismo. Tudo isto faz parte do engano maligno de Satanás sobre a vida das pessoas. E eu estou falando dos crentes. Eu não estou falando aqui de pessoas não crentes. Os não crentes não têm como resistir a Satanás. Não tem como. Estou falando de crentes. Que Deus possa nos abençoar hoje com a sua palavra. Só quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos: nem todo mundo que já caiu parece um caído. Tem um monte de gente que já caiu, que já tombou na batalha espiritual, mas para os nossos olhos aqui estão de pé. São crentes normais, tomam ceia, está tudo normal com ele, tudo beleza. Mas espiritualmente, com os olhos da fé,
com os olhos espirituais, tais pessoas já estão tombadas há muito tempo. Eu não estou falando aqui porque um crente chegou com um problema. Ó, pastor, estou com um problema assim, estou enfrentando isso. Tá? Ah, o diabo está te vencendo. Não é isso. Não é isso. Ele sempre vai colocar muitas e muitas outras coisas que vão nos fazer tropeçar na caminhada, nos distrair na caminhada. Esse é o papel dele. Não é isso que eu estou falando. Eu me refiro a pessoas que aparentemente estão de pé. Nem Paulo sabia se o indivíduo estava de pé. Ele diz, aquele que diz que está, que pensa que está, veja que não cai. Mas Paulo sabia que muitos já estavam caídos e afirmavam estar de pé. Então aqui nós entramos em um segredo que é espiritual. Você não vai conhecer isto olhando para a pessoa. Então, você não tem que ficar olhando para o irmão ou para a irmã. Ah, será que aquela irmã é uma das caídas? Uma daqui já está derrotada? Não. Pense em você. Pense, será que eu já sou caído? Será que eu já estou derrotado? E estou aqui fingindo para todo mundo que estou de pé? Quando na verdade eu já fui abatido. Eu já estou sendo levado para o necrotério, na pior das hipóteses. Pense em você. E a batalha espiritual é contra os métodos de Satanás. Não se esqueça disso. E eu selecionei este que é o primeiro. O engano. Mas tem muitos outros. O diabo, ele é acusador. Ele é tentador. Ele é destruidor. O diabo é muito mais do que apenas enganador. E sobre isso vamos falar depois que nós encerrarmos a parte do engano. Agora, meus irmãos, pule para o verso 18 aí. Tá? Pule para o verso 18. Nem chegamos nele. Nós vamos ficar um tempão no 11. Não tem problema. Mas pule logo para o verso 18 e obedeça. Daquele versículo. Nem